Sejam bem-vindos a mais uma aula. A gente vai dar continuidade ao modelo geral de comércio que foi iniciado na aula passada presencial. Vamos embora? Pessoal, o crescimento econômico é fundamentalmente a expansão da capacidade produtiva de uma economia, como eu falei na aula passada. Visualmente, isso é representado por um deslocamento para cima da fronteira de possibilidade de produção, ou a FPP. Isso significa, pessoal, mais bens e serviços disponíveis para a sociedade, refletindo um aumento na produção ou no produto potencial da economia. Quando o crescimento ele é viesado, favorecendo a produção de um bem sobre outro, temos implicações significativas para o comércio internacional. Um crescimento viesado na produção do bem X, que é tipicamente exportado por a economia que a gente está trabalhando, aumenta a oferta relativa desse bem no mercado mundial, potencialmente reduzindo o seu preço relativo, como eu falei na aula passada. Isso vai ser ilustrado na figura 15, que eu vou mostrar em seguida para vocês, onde podemos ver que o deslocamento da fronteira de possibilidade de produção na direção do bem X, aumentando a capacidade de produção, é, consequentemente, a oferta relativa de X. Essa figura, pessoal, mostra aqui o deslocamento para a direita, viesado, na produção de X. Tá? Esse é o deslocamento da fronteira de possibilidade de produção. Isso vai me gerar um aumento, né, na oferta do produto aqui. Lembrando, aqui é tudo relativo, então é P de X sobre P de Y, X mais X produzido internacionalmente, dividido por Y mais Y produzido internacionalmente. Então acontece que a oferta dessa economia global vai para a direita, consecutivamente há uma piora nos termos de troca, ou seja, há uma piora no preço relativo, P de X sobre P de Y. Por outro lado, pessoal, se o crescimento favorecer o bem Y, geralmente importado, observamos um movimento oposto. A curva de oferta relativa mundial do bem X se desloca para a esquerda, diminuindo o preço relativo de X, como demonstrado no gráfico a seguir. Isso ocorre, pessoal, porque com o aumento da capacidade produtiva de Y em relação a X, a quantidade relativa ofertada de X diminui. A tese cepalina, ou tese de Prebisch, sugere que o crescimento econômico viesado na produção dos bens exportados por países em desenvolvimento, pessoal, como alimentos e matérias-primas, poderia levar a uma deterioração do termo de troca para esses países. Isso se deve, pessoal, ao fato de que nos países desenvolvidos a demanda por esses bens aumenta pouco, devido à baixa elasticidade e renda de alimentos e à substituição de matéria-prima natural por sintéticos, por exemplo. Então, há uma deterioração secular dos termos de troca nos países em desenvolvimento, um crescimento viesado na direção de produtos exportados, como alimentos e matérias-primas. Essa é a principal tese da CEPAL, é isso que a gente vai estudar agora. O argumento da deterioração secular dos termos de troca provocado pelo crescimento econômico nos países em desenvolvimento fundamentou os programas de substituição nos países da América Latina após a Segunda Guerra Mundial, pessoal, sendo conhecido como tese cepalina. Nessa época, os países da América Latina eram produtores e exportadores de alimentos e matérias-primas e importadores de produtos manufaturados. A ideia básica é que o crescimento viesado da fronteira de possibilidade de produção na direção do produto exportado, aqui no nosso exemplo, na nossa aula bem X, alimentos e matérias-primas nesse caso, eleva a oferta relativa mundial desse bem e reduziria o preço relativo no mercado internacional. Portanto, pessoal, o deslocamento da oferta relativa era maior do que o deslocamento da demanda relativa, reduzindo o preço relativo do bem exportado ao longo do tempo. Daí o nome de tendência de queda secular nos termos de troca dos países em desenvolvimento, como vocês vão ver no gráfico 17. Esse cenário levou à proposta de industrialização como uma estratégia
para evitar a queda no preço relativo dos bens exportados, deslocando a fronteira de possibilidade de produção na direção do bem Y, ou seja, promovendo a produção de bens manufaturados. É esse deslocamento que vocês estão vendo aqui no gráfico. Agora, a gente vai passar para uma outra parte que a gente vai falar sobre o crescimento empobrecedor. Em 1958, Radish Bhagwai publicou um trabalho seminal que questionava a relação entre crescimento econômico e bem-estar nacional. Ele propôs uma questão provocativa. É possível que o crescimento econômico, embora aumente a renda de um país por meio de deslocamento da fronteira de possibilidade de produção, resulte em uma redução líquida do bem-estar devido a uma deterioração dos termos de troca? A questão é, os termos de troca, uma medida da taxa na qual os bens e serviços de um país podem ser trocados pelo outro, são cruciais para entender o dinamismo do comércio internacional e seus impactos no bem-estar econômico? Essa foi a questão levantada por Radish em 1958. Radish argumentou que, sob certas condições, o crescimento econômico poderia, evidentemente, empobrecer um país, um fenômeno que ele chamou de crescimento empobrecedor. Esse resultado, pessoal, gerou uma controvérsia na literatura e muita gente começou a discutir esse assunto. Esse resultado contra-intuitivo, né, porque não é tão intuitivo assim, depende de duas condições especiais. A primeira é o seguinte: depende do crescimento viesado na direção do bem exportado. A segunda é a demanda e oferta inelástica do bem exportado. De acordo com o autor, com Radish, crescimento viesado na direção do bem exportado, eu consigo visualizar da seguinte forma: o crescimento econômico é direcionado principalmente para aumentar a produção do bem que o país exporta. De acordo com o autor, isso resulta em um deslocamento da fronteira de possibilidade de produção que favorece esse bem, aumentando sua oferta relativa no mercado internacional. O segundo, a demanda e oferta inelástica do bem exportado, segundo o autor, é o seguinte: a demanda pelo bem exportado é inelástica, significando que os consumidores internacionais não aumentariam significativamente sua quantidade demandada, mesmo quando o preço desse bem caísse. Da mesma forma, a oferta do bem exportado seria inelástica, indicando que o país exportador não pode facilmente ajustar sua produção em resposta a mudanças de preço. Ou seja, nada é rápido aqui nesse esquema. Sobre a dinâmica do mercado e o impacto no bem-estar, o argumento central do autor é que quando um país experimenta crescimento econômico viesado na direção de um bem cuja demanda e oferta são inelásticas, o aumento na oferta desse bem no mercado internacional leva a uma queda significante no preço. Essa queda no preço, pessoal, por sua vez, pode reduzir a renda do país exportador, de maneira que não são compensados pelo aumento da produção. Em outras palavras, pessoal, o país produz e exporta mais, mas recebe menos em retorno devido à deterioração do termo de troca. Esse fenômeno, de acordo com Radish, pode ser particularmente prejudicial para economias que dependem fortemente da exportação de um número limitado de commodities ou bens primários, cujos mercados frequentemente exibem inelasticidade de demanda e de oferta desse produto ou desses produtos. O resultado é um paradoxo, onde o crescimento econômico, ao invés de levar a um aumento de bem-estar, acaba reduzindo esse bem-estar. Como eu falei para vocês, eu tenho aqui, como pilar aqui dessa teoria, eu tenho o crescimento viesado na direção do bem exportado e a demanda e oferta inelásticas do bem exportado. Então, a análise se pauta, né, tem como base essas duas premissas aqui, e aí ele abre essa discussão em 1958. Então, de acordo com o autor, com o Radish, aumento na fronteira de possibilidade de produção pode aumentar o bem-estar?
quedas no termo de troca pode gerar queda no bem-estar? O que acontece de fato aqui? O trabalho do Radish sobre crescimento empobrecedor desafia suposições tradicionais sobre os benefícios universais do crescimento econômico. Ele nos lembra que o impacto do crescimento no bem-estar de um país é condicionado por fatores estruturais de mercado internacional e pelas características específicas da economia do país. Assim, pessoal, uma compreensão cuidadosa das dinâmicas de oferta e demanda internacional é crucial para garantir que o crescimento econômico se traduza, sim, em uma melhoria real do bem-estar dessa nação. Então, deslocamentos aqui, por exemplo, na fronteira de possibilidade de produção para a direita, aqui mais no bem exportado, pode aumentar o bem-estar, mas pode também não aumentar, de acordo com o resultado, com o formato, na verdade, a inclinação da oferta relativa e da demanda relativa. Então, depende da elasticidade dessas curvas. Pode gerar, como pode não gerar. Aqui nesse caso, eu tenho uma oferta relativa, uma demanda relativa. Eu tive, por exemplo, um aumento da oferta relativa, um deslocamento para a direita, e eu tive uma queda substancial no termo de troca. Então, passou desse ponto aqui, ó, Px1 sobre Py1 para Px2 sobre Py2. Então, eu tive uma queda no bem-estar por conta da inclinação da curva de demanda relativa, e oferta relativa. Então, eu tive uma queda muito grande aqui que não compensou esse aumento da oferta relativa, devido à inclinação das curvas, tanto a inclinação aqui, nesse exemplo, da demanda, quanto da inclinação da oferta. Será, pessoal, então, que o ganho com o deslocamento da fronteira de possibilidade de produção pode ser superado pela queda no termo de troca? Esse bem-estar pode cair com o crescimento econômico? O que vocês acham agora vendo essa figura? O crescimento pode ser empobrecedor, então, em termos de bem-estar? Eu tenho, então, um crescimento com o aumento do bem-estar quando o preço relativo permanece constante. Olha esse exemplo que eu estou dando aqui para vocês. Eu tenho uma mudança na fronteira de possibilidade de produção, eu atinjo uma restrição aqui maior, que atinjo também uma curva de indiferença maior aqui. Então, eu estava em U1 e aqui Q1, e eu passo para Q2 e U2. E aí eu tenho um aumento de bem-estar de acordo aqui com essas premissas. Então, o meu aumento na quantidade exportada foi maior do que a queda no preço relativo. Essa variação aqui na exportação e aqui a variação na importação, tá? Eu tinha essa importação aqui, que tá de preto, depois eu passei para essa importação 2, aumentei a minha importação, IMP2, eu tinha essa exportação que está em preto, ESP1, e eu passei para ESP2, então aqui eu tive um ganho de bem-estar. Agora vamos ao gráfico 19, que mostra a segunda parte e o resultado da teoria do autor. O resultado é o seguinte: a gente pode notar que com o deslocamento da fronteira de possibilidade de produção em direção ao bem X exportado, aqui, esse deslocamento aqui, tá? Que a curva está em vermelho, a linha de preço, cuja inclinação é o preço relativo do bem X, se desloca para a direita com uma declividade bastante menor. O preço relativo de X, nesse caso, cai bastante, como mostra na figura aqui. Dessa forma, o consumo passa do ponto de C1 para C2. E o bem-estar cai de U1 para U2, ou seja, eu estava numa curva de diferença superior e passei para uma curva de diferença inferior. Isso mostra, pessoal, o empobrecimento do país com o aumento da capacidade de produção, ou seja, um crescimento econômico.
Como vocês podem ver, pessoal, eu tenho uma queda no bem-estar dessa sociedade, dessa economia, porque eu estou atingindo uma curva de indiferença menor aqui, tá? O I2 é abaixo do I1. O que a gente pode ver também aqui, ó, é que a inclinação é diferente. A inclinação aqui P1 e a inclinação P2, tá? Esse resultado não é intuitivo. Todos esperam que o crescimento econômico leve ao aumento de bem-estar. Para constatar o crescimento empobrecedor, a gente vai olhar o próximo gráfico, o gráfico 20. O que acontece se os termos de troca permanecerem constantes com o crescimento econômico? Nesse caso, a linha de preço, que é essa reta que vocês estão vendo aqui, P1 e P2, que é a renda nacional, ela se desloca paralelamente, tá? Ela não vai se deslocar dessa maneira, ela vai se deslocar paralelamente, ela não vai mudar essa angulação dela como mudou aqui nesse gráfico que vocês estão vendo, pois a inclinação que mede o preço relativo se mantém constante nesse caso. Então, voltando àquele gráfico 20, esse gráfico eu já tinha mostrado para vocês, eu tenho um aumento do bem-estar, dado o aumento aqui da produção do bem X, que é o bem que a economia exporta. Então, eu tive um aumento porque o deslocamento aqui dessa minha restrição foi paralelo, tá? Eu tenho aqui a angulação dessa curva igual a angulação dessa curva aqui. Aqui P1 é igual a P1, não tive modificação no termo de troca, então eu tive sim um aumento do bem-estar. Diferentemente do gráfico e da conclusão que eu tive no outro exemplo. Nesse exemplo aqui que eu acabei de mostrar para vocês, que eu tenho uma mudança na inclinação. P1, a inclinação aqui dessa reta, é diferente dessa inclinação aqui P2. Eu tive aqui uma queda do bem-estar. Agora, pessoal, nós vamos abordar o problema da transferência. Essa questão refere-se, pessoal, ao impacto de uma transferência de renda entre países sobre os termos de troca. O problema de transferência surgiu em um debate há muitos anos atrás, em 1929, entre Keynes, o famoso Keynes, e Euler, em decorrência da indenização exigida pelos países aliados da Alemanha como compensação pelos prejuízos causados pela Primeira Guerra Mundial. Segundo Keynes, o pagamento da indenização exigiria uma maior exportação e menor importação para gerar o saldo comercial necessário, o que provocaria uma queda nos termos de troca. Portanto, pessoal, o custo final da indenização a ser paga pela Alemanha seria o próprio montante de indenização mais a perda da renda recorrente da queda nos termos de troca nessa ocasião. Euler, por sua vez, argumentava que a Alemanha, para gerar os recursos necessários para o pagamento dessa indenização, requeriria maior receita tributária. Bom, portanto, deveria aumentar os impostos e reduziriam a renda disponível e, por consequência, as importações da Alemanha. Nos países aliados, o recebimento da indenização produziria um aumento de renda disponível e, portanto, pessoal, um aumento nas importações provenientes da Alemanha, mantendo-se os termos de troca constantes nesse caso. Você acha que isso vai dar certo? Você acha que isso daria certo? Então, a gente tem como exemplo aqui o Plano Marshall, que são empréstimos internacionais, aqueles que foram feitos e tal há muito tempo atrás, válido apenas no curto prazo. Segundo a teoria, são resultado apenas do curto prazo. Então, esse foi o debate, como eu falei, de 1929, entre Euler e Keynes, que é a indenização exigida da Alemanha após a Primeira Guerra Mundial. Como eu falei, esse é o argumento de Keynes. O pagamento de indenizações requer maior exportação e menor importação, a queda nos termos de troca. No final das contas, o custo final seria a indenização mais as perdas nos termos de troca. Diferentemente do argumento de Euler, pagamento de indenização requer maiores impostos, redução das importações da Alemanha, recebimento de indenização no país favorecido e o aumento nas exportações provenientes da Alemanha. Então, de acordo com Euler, os termos de troca não se alterariam nesse caso. Qual é a controvérsia aqui nesse caso? Keynes, a gente tem a opinião de Keynes, que é o termo de troca cai, o Euler, os termos de troca não caem.
Termos de troca, lembrando aqui, é P de X sobre P de Y. P de X, preço das exportações da Alemanha. P de Y, preço das importações da Alemanha, que é o exemplo do caso da Alemanha, tá? Oferta relativa, demanda relativa, termos de troca. Tá? Esse seria o equilíbrio aqui nos termos de troca da Alemanha. A gente precisa saber o seguinte: a oferta relativa se desloca? Não. Ocorre transferência de renda e não de fatores de produção. A demanda relativa se desloca? Pode ser que se desloque. A análise dos efeitos de transferência de renda sobre a demanda precisam ser feitas. Então, a indenização desloca a demanda relativa mundial? Para avaliar, pessoal, os efeitos de uma transferência de renda sobre os termos de troca, é necessário verificar se as curvas de demanda relativa, a curva de demanda relativa se desloca para a direita ou para a esquerda. Se a Alemanha é exportadora do bem X, a perda nos termos de troca ocorreria somente se a curva de demanda relativa se deslocasse para a esquerda. Se o deslocamento da demanda fosse para a direita, os termos de troca da Alemanha aumentariam. Portanto, o nosso interesse é verificar se desloca para a esquerda. A gente vai observar que esse debate era se os termos de troca da Alemanha cairiam ou ficariam constantes. Como se trata, pessoal, de demanda relativa, a resposta depende das preferências dos consumidores da Alemanha e dos países aliados. A gente vai mostrar 3 casos aqui. Essa curva que vocês estão vendo, essa reta, roxa, é a curva de renda-consumo. E aqui é a demanda relativa, tá? Esse é o efeito na Alemanha do pagamento de indenização para a Inglaterra. Esse é um exemplo. Então, teria um deslocamento dessa demanda relativa de DRA1 para DRA2. Vamos avaliar o caso da preferência igual na Alemanha e nos países aliados. Se as preferências são iguais e homotéticas, uma redistribuição de renda entre os países aliados e a Alemanha não afeta a demanda relativa. Quando as preferências são homotéticas, a curva renda-consumo é linear, como aparece aí na tela para vocês. Isso é, quando a renda aumenta e o preço relativo dos bens é constante, os bens são sempre consumidos na mesma proporção. No gráfico que aparece na tela para vocês, para facilitar a análise, inicialmente as demandas relativas da Alemanha e dos países aliados são iguais. Em seguida, retiramos a renda da Alemanha, a Alemanha paga a indenização e a sua curva de demanda se desloca para a esquerda. Quando os países aliados recebem essa renda, a curva de demanda se desloca para a direita, como vocês estão vendo no gráfico. Como as preferências são iguais e homotéticas, a proporção x/y, que é em que os bens são consumidos, que é a demanda relativa de x, permanece constante. Logo, pessoal, se as preferências na Alemanha e nos países aliados são iguais, o pagamento da indenização não afeta de fato o preço relativo de x, como pode ser visto no gráfico. Ou seja, os termos de troca da Alemanha permanecem constantes. Então, se as preferências são iguais nos dois países, a demanda relativa mundial não vai se alterar. A indenização não altera, então, os termos de troca. Bom, e se a gente tiver a preferência diferente? Isso a gente vai ver na próxima aula. Eu espero que vocês tenham gostado e aprendido. A gente se vê em sala na próxima semana. Fiquem com Deus e até breve.